tarde a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré. A nossa casa localiza-se à Rua João Pecchini, número 537, em Poá. Para melhor localizar a nossa casa, um ponto de referência é o cemitério público, o cemitério municipal. E a nossa casa fica de frente ao cemitério. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e hoje tenho a responsabilidade de trazer a você uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos a nossa atividade, vamos dar alguns recados pertinentes ao funcionamento da nossa casa. A nossa casa dispõe de dois tipos de atividades, as atividades virtuais e as atividades presenciais. As atividades virtuais se compõem de cursos. Nós temos 2 cursos em andamento, que é o curso de Educação Mediúnica e o curso O que é o Espiritismo. No momento, não há mais como se matricular no curso porque eles estão em franco andamento. Temos as nossas atividades, as nossas lives, todos os dias, às 18 horas, pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Depois, a palestra, as lives serão convertidas para o YouTube e então a pessoa tem a possibilidade e a oportunidade de ouvir as nossas lives no momento que lhe for mais propício, mais conveniente. As nossas atividades presenciais são no domingo, às 9 horas, palestra de temas doutrinários, sempre voltados para o interesse da família. No domingo temos também uma pequena apresentação musical de trabalhadores da casa, então é um momento de descontração, de alegria, muito bom mesmo. E esses momentos musicais antecedem a palestra do dia. Na segunda-feira, que é hoje, nós temos uma atividade ligada à assistência espiritual. Ela não é propriamente aberta ao público, porque é privativa aos médiuns, aos trabalhadores da casa. Entretanto, sempre frisamos, se houver uma necessidade muito grande de tratamento espiritual, a pessoa pode procurar a nossa casa por volta das 18h30 e procurar por João Firmino, que é um médium da Casa Espírita, responsável pela entrevista fraterna, que colocará para o assistido como funciona a assistência espiritual, como a quantidade de dias que a pessoa deverá se dirigir à casa, vai passar todas as orientações. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos também uma palestra e ela é bem curtinha, leva cerca de 15 minutos. Toda atividade na quarta-feira, ela leva 30 minutos e ela também vai dispor de um passe magnético. Então, na quarta-feira, no meio da semana, uma ótima oportunidade de nos reenergizarmos, de nos reharmonizarmos. Na quinta-feira, temos estudos de obras básicas da doutrina espírita, das 15 às 16. Na sexta-feira, estudo do Evangelho, palestra evangélica que se inicia às 19 horas e vai até umas 19h40, por aí. Então, essas são as atividades presenciais de nossa casa. Temos também a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado de cada mês, ocasião em que a casa fica aberta das 15 às 16h30 para receber as doações dos corações generosos, nos doando mantimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, o que for possível. Quero aqui
fazer um agradecimento muito especial pela campanha vitoriosa do último sábado, que foi no dia 13. Conseguimos fazer as cestas para as famílias cadastradas, estamos muito felizes e queremos compartilhar desta alegria com todos vocês, agradecendo de todo o coração a todos aqueles que levaram a sua contribuição à nossa Casa Espírita, possibilitando assim que pudéssemos fazer as cestas básicas que as famílias vieram buscar hoje na nossa casa. Muito, muito obrigada. Temos também a campanha do livro espírita, ainda estamos recebendo livros usados em doação. No dia 21, domingo próximo, a partir das 9h30, nós abriremos a nossa feira de livro espírita. Então, os livros serão vendidos a preços ultra reduzidos, entre R$ 1 e R$ 5 se o livro for usado. Se ele for novo, ele terá um valor fixo de R$ 10, não importando o valor da capa, que esteja na capa. Então, convidamos vocês, a campanha, a Feira do Livro vai abrir no domingo, mas em todas as atividades semanais da casa haverá possibilidade de se olhar, de se verificar os livros e, porventura, adquirir. Vamos lembrar que a Casa Espírita Maria de Nazaré não deseja lucrar com a venda desses livros, mesmo porque são simbólicos. Mas o nosso objetivo maior é divulgar a doutrina espírita, possibilitando que as pessoas possam adquirir por preços bastante reduzidos, levar uma obra espírita para casa e fazer bom uso desta leitura. Queridos amigos, eram esses os recados. Vamos agora então unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque hoje falaremos da prece. Esse vai ser o tema de hoje. Então, a prece precisa ser sentida, ela não pode ser racionalizada, ela precisa vir do coração. Unindo os nossos corações, nós podemos nos ligar a planos superiores. Assim, convido a todos vocês neste momento para fecharmos juntos os nossos olhos físicos, abrindo os olhos da alma, para que assim possamos, através da prece que Jesus nos ensinou, falarmos ao Pai Celestial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Como eu disse, o tema hoje é prece. Mais especificamente, é um tema ligado ao capítulo 27º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Hoje eu estou sem o Evangelho, estou aqui na casa de minha mãe, tinha certeza que o Evangelho estava aqui, mas por algum motivo, provavelmente sem querer, levei para minha casa. Então hoje não farei a leitura do Evangelho, mas está lá eu não sei se bem no comecinho do capítulo 27, mas enfim, nós vamos falar da eficácia da prece, ou seja, quando a prece ela é atendida, porque a eficácia nos diz que a prece foi realizada de forma a atingir o seu objetivo maior, que é então ter o seu atendimento. E vamos lembrar que a prece, segundo a doutrina espírita, ela atende 3 objetivos. O primeiro é louvar a Deus. Quando pensamos em Deus, quando nos sentimos
ligados ao Pai Celestial, nós estamos fazendo uma prece. Embora não articulemos palavras, mas só de pensarmos em Deus, nós estamos louvando. A segunda parte é pedir. Então, o primeiro objetivo é louvar a Deus, pensar em Deus com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Depois é pedir. No mundo em que nos encontramos, de provas e de expiações, a prece normalmente é muito mais lembrada para pedir do que para louvar. Então, estamos incessantemente pedindo a Deus que nos alivie na carga que está sobre nossos ombros, que torne o caminho mais fácil, que possamos superar os desafios, que eles sejam retirados e que possamos fazer a nossa caminhada com muito mais desenvoltura. E nós sabemos que não é bem assim. Nós não devemos pedir para tirarem os obstáculos do nosso caminho, mas que nós possamos nos fortalecer com força, coragem e resignação para superarmos os desafios que a vida nos coloca. E esses desafios são oportunidades divinas em nossa existência para que possamos utilizar o nosso raciocínio, nos desenvolvendo assim, intelectualmente, moralmente e podendo assim granjear a simpatia dos bons espíritos, tornando assim nossa vida mais feliz. E o terceiro objetivo da prece é agradecer. Então, esses três: louvar a Deus, pedir, agradecer. Então, como eu disse antes, realmente nós nos lembramos mais de pedir em situações difíceis e nós precisamos ter a prece como um recurso da providência divina a nosso favor, para que possamos pautar a nossa conduta da melhor forma possível. Então, não vamos pedir cargas mais leves, vamos pedir ombros mais fortes para podermos discernir em que direção seguir. Vou para lá? Vou para cá? Onde é melhor? Como devo pautar a minha conduta em relação ao meu semelhante? Para isso, o Espiritismo nos socorre, dizendo que a melhor maneira de tratar o próximo é colocando-se no lugar dele e imaginando: eu gostaria que agissem assim comigo? Como eu me sentiria se alguém falasse assim comigo? Se nós fizermos este exercício, certamente erraremos menos em relação aos nossos irmãos. Lembremos que toda a terra é feita de irmãos. Quando somos egoístas e pensamos em irmãos, tão somente aqueles que estão ligados pelos laços de consanguinidade, nós reduzimos muito o nosso campo de atuação. Lembremos que, é claro, pelos nossos familiares, pelo fato de convivermos um longo tempo com eles,
temos mais afinidades, é diferente termos o mesmo sentimento do que por um irmão, um pai, uma mãe, em relação a um desconhecido. Entretanto, isso não nos impede de enxergar o outro, que embora desconhecido, é nosso irmão em humanidade. Porque Deus é nosso Pai, asseverou-nos Jesus, quando aqui esteve entre nós. Se Deus é nosso Pai, disso decorre que somos todos irmãos, em humanidade. Não temos laços biológicos, laços consanguíneos, entretanto, viemos de uma mesma fonte, Deus. E como Jesus nos garante, Deus é nosso Pai. Então, falando em prece, como tornar a nossa prece eficiente? O que pedir? Quando pedir? Como pedir? Então, vamos pautar aqui o nosso tema, mas mais no pedir, porque é uma atitude muito mais comum em nossa sociedade, na comunidade terrena, para aqueles que acreditam em Deus, porque aqueles que se dizem ateus não vão pedir a Deus, mas todo aquele que não necessariamente é cristão, mas acredita que há algo além do corpo físico, então esta pessoa é espiritualista. Então, vai de alguma forma tentar fazer essa ligação com o divino. E então, vamos lá. Quando orar? Será que há um horário certo para fazer oração? Será que é quando eu me levanto? Quando eu vou dormir? Ou quando eu vou fazer uma refeição, agradecer a Deus? Será que é somente aí que vamos orar? Existe um horário específico em que devemos fazer? Não, a lógica nos diz que a oração, ela existe no pensamento. Quando vamos iniciar uma tarefa, vamos pedir a Deus a força, a competência, o comprometimento necessário para que possamos realizar aquela atividade. E quando terminamos, agradeçamos a Deus. Dizemos tão somente: obrigada, Pai. Obrigada, meu Pai. Isto é uma prece. Então, não existe horário para fazer prece. Eu posso estar numa condução e estar em ligação com o meu mentor, com os espíritos que sinceramente desejam o nosso bem. Então, não existe um horário certo para fazermos a oração a qualquer momento em que nos ligamos ao Pai, pedindo alguma coisa, sempre para o bem. Porque se pedirmos que um colega de trabalho seja mandado embora para que eu possa tomar o lugar dele, isso não é uma prece, isso é uma praga. Não é verdade? Então, a prece, subentende-se que ela sempre almeja algo bom, positivo, fraterno. Então, além de os horários, quando orar, como orar? Acho que esta questão é a mais importante. Como? Vamos orar maquinalmente, como dizemos no Espiritismo? Pega uma prece decorada, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, que é belíssima. Mas mesmo a prece de Cáritas, um Pai Nosso, uma Ave Maria, se nós só
recitarmos, não é? As frases como se eu estivesse recitando, decorado, sem pensar no que eu estou dizendo e mais, sem sentir. Precisamos sentir o que estamos pensando, o que estamos dizendo. Se nós não sentimos, esta prece não chegará, meus amigos, onde deve chegar? Às instâncias superiores. De forma alguma. Então, a eficácia da prece está muito ligada ao coração, à maneira como nós nos portamos diante do Pai Celestial. Então, sinceridade. Não podemos pedir uma coisa e, na realidade, temos interesses escusos por trás daquela prece. Então, precisa ser um coração purificado de interesses egoístas, de segundas intenções. A prece deve ser algo de que necessitamos, mas que realmente necessitamos. Podemos pedir um carro caríssimo? Podemos, porque nós podemos tudo. O Espiritismo nada nos proíbe, mas Paulo já nos adiantou que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu vou pedir algo, um bem material, para quê? Se for um bem material, eu estou dizendo um carro caríssimo. Ora, vamos pedir o que é necessário. Pode ser realmente que um carro seja necessário, mas não precisa ser um carro caríssimo. Sempre dentro do que é possível, para que nós não nos esfalfemos em gastar todas as nossas energias buscando bens materiais em detrimento aos bens espirituais, que certamente são os bens espirituais que nós carregaremos na nossa bagagem de espíritos imortais para continuarmos a nossa viagem transcendental, galgando esferas superiores, degraus luminosos que possam um dia nos fazer reunir com nosso Pai Celestial. Então, coração sincero. E não nos iludamos, o que de fato a espiritualidade maior, Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho, o que realmente Deus, Jesus, pode nos trazer diante de uma prece sincera, pedindo o necessário realmente, vão nos dar força, coragem, resignação, paciência. Vou repetir. Força, coragem, resignação, paciência. Então, é isso que nós precisamos para enfrentarmos as provas, as expiações que a vida nos propõe. Algumas vezes nos propõe, algumas vezes nos impõe. Lembrando que as expiações nos são impostas, mas não são castigos. São apenas oportunidades de acertarmos as arestas com as leis divinas, uma vez que nesta existência ou em existências precedentes nós infringimos as leis divinas e precisamos nos ajustar com esta lei. E então, as expiações são situações obrigatórias em que Deus nos coloca com todo amor para que possamos nos ajustar e prosseguirmos
uma existência futura mais feliz, porque quem de nós não fica feliz quando consegue se libertar de uma dívida? Imaginemos a alegria de alguém que passou anos e anos pagando as parcelas da casa e um dia ela paga a última parcela. Qual é o sentimento? Vitória, alegria. E é isso, meus amigos, que a expiação deve provocar em nós. Este sofrimento, que por vezes é atroz, deve nos trazer este sentimento que nós precisamos experimentar como espíritos imortais. A alegria de podermos nos reajustar. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá oportunidades de fazermos diferente e melhor. Então, não há prova maior da misericórdia do Pai que a bênção da reencarnação. Agradeçamos, aproveitemos a prece para agradecermos a oportunidade reencarnatória neste momento. As dificuldades são nossas companheiras de jornada, são elas que nos fortalecem, por isso, não peçamos facilidades para a nossa vida, não, como já reitero, ombros mais fortes. Se a vida não ficar mais fácil, que nós fiquemos mais fortes. Queridos amigos, essas eram as nossas considerações para hoje. Que Jesus continue a nos abençoar. E assim, neste momento, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que nos acompanharam nessa live, que nos deram a sustentação com suas energias amorosas, a fim de que pudéssemos captar dos benfeitores espirituais aquelas dicas para que pudéssemos colocar em nossa live, na nossa apresentação. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos à nossa prece de encerramento, aquela ocasião em que nós nos sentimos ligados à Casa Espírita Maria de Nazaré, à sua equipe espiritual. Não tenhamos a menor dúvida, onde estivermos neste momento, com quem estivermos, os mensageiros de luz da Casa Espírita Maria de Nazaré estão trazendo bênçãos de paz, de harmonia para o nosso lar, para os nossos familiares. Assim, agradeçamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, queridos amigos, todos os dias na nossa casa, sempre às 18 horas, na hora da Ave Maria, tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, com todo carinho, respeito e amor, esperando por você. Segunda e sexta sou eu, Vânia. Quarta-feira, João Firmino. Terça, quinta e domingo é o nosso amigo Ezequiel. E no sábado, a nossa querida Arielle. Meus amigos, fiquem conosco e, se possível, vão lá no nosso canal do YouTube, que é o CEMN, Casa Espírita Maria de Nazaré, Poá. Vão lá, deixem seu like, ajudem-nos a impulsionar o nosso canal para que o Espiritismo possa iluminar e consolar muito mais corações. Queridos irmãos, até a próxima, uma abençoada semana para todos nós. Tchau, tchau. Acontecer, já começa a realizar o desligamento daquilo que nós chamamos de cordão de prata. Então, antes propriamente do que nós chamamos da morte,
o processo do passamento, do desligamento dos fios invisíveis para nós, que nos ligam ao corpo físico, começam a ser desligados. Vão desligando um por um. Porque, gente, é célula por célula. É célula por célula. Vai desligando. Desligando. E quando desliga aqui na área do cérebro, que é o último local que desliga, aí ocorre o que nós chamamos de morte, ou passamento. Então a pessoa que está agindo no bem, na prática do bem, o amparo já começa antes, propriamente, do fenômeno que chamamos de morte. Você tem uma equipe de mentores, às vezes tem uns 10 ali, te amparando, te assessorando, te ajudando. E no momento que acontece o desencarne ou o passamento, que desliga, por fim, aqueles últimos laços fluídicos da área do cérebro, e que aí então acontece o desencarne, normalmente o espírito, que nós estamos falando de espírito mediano, hein? Não estamos falando de espírito superior, falando de espírito mediano, como nós. Então, conforme ocorre essa finalização do desligamento, a criatura entra num processo de entorpecimento, de sono, sonolência, e o processo que os mentores realizam não fica só nisso. Os mentores acompanham o cortejo do corpo físico ao cemitério. Vocês vão dizer, mas para quê? Porque sempre restam fluidos, não é? Que são o duplo etérico, que não se dissipa imediatamente. Então, esse espírito que acabou de desencarnar, mas que o duplo etérico dele ainda está ali, junto ao corpo físico, vai junto com o corpo físico lá para o cemitério. E o que acontece lá no cemitério? Um enxame de espíritos que vão aguardar ali para poder aspirar, não é? Aquele remanescente de fluido. E aí o que os mentores fazem? Por respeito, né? Aquele espírito que acabou de desencarnar, que sempre esteve agindo no bem, eles dissipam aquele remanescente de fluido vital que se encontra no duplo etérico. Eles realizam ações magnéticas e vão dissipando, e aquele remanescente de fluido se dissipa completamente, e os espíritos que estavam ali para vampirizar aquilo ficam tristes. Eles não deixaram a gente acabar de pegar esse restinho de energia vital, porque ele é protegido. Mas, na verdade, esses espíritos que estão no cemitério, que fazem isso, eles já logo percebem, olha, ele é protegido. Olha lá os mentores, ele é protegido, não vão poder fazer nada, vamos até para outro lugar, porque aqui não tem para nós. Eles falam assim. Então, a prática do bem é o fator preponderante e essencial que seguramente levará o espírito a ambientes do astral de maior alegria, de felicidade, de encontro com espíritos iluminados e parentes e amigos que já estão também em ambientes superiores da espiritualidade, normalmente num grau superior. Nessa situação, é muito provável que, se for necessário, primeiro eles vão levar esse espírito para um hospital da dimensão intermediária para terminar um tratamento, depois vão para a colônia, ou então não vai direto para a colônia, dependendo. Vai direto para a colônia, conforme o caso. Mas, no entanto, se o espírito não agia no bem, ao contrário, agia no mal, prejudicando as pessoas, não é? Crimes. Nesses casos, a pessoa já não vai ter um amparo, não é, dos mentores da forma como eu expliquei que tem a pessoa que agia no bem. Não é? A prática do bem para o espírito cria laços com espíritos de luz. Não é?
Pessoas que você ajudou, que você nem vai lembrar, eles vão querer te ajudar, estejam eles onde estiverem. E no momento em que você aportar a dimensão espiritual, eles vão estar todos ali, vibrando por você, emanando energia positiva, de luz, pedindo para ajudar a fazer alguma coisa, o que puder. Então, você vai encontrar com todos aqueles a quem você fez o bem. Olá, Lia, boa noite, obrigado pela presença, um abraço. No entanto, se for o contrário, provavelmente vão estar ali perto aqueles a quem você fez o mal, esperando você para te pegar. Não é? O fator tempo do desencarne, então, por exemplo, é relativo. Então você pode ter, por exemplo, um espírito que desencarnou há minutos, e no entanto ele está com uma lucidez completa, já com os mentores e levados para as dimensões superiores, espirituais superiores, como por exemplo o próprio Paulo de Tarso. No momento em que ele ia ser decapitado, o Carrasco ficou um pouco temeroso, né? Porque eles conheciam Paulo de Tarso, né? Os processos de cura de Paulo de Tarso, tudo com as mãos, né? E ele falou para o Carrasco: faça o que você tem que fazer. Não tenha receio, porque no momento em que você decapitar o meu corpo, eu estarei em pé, lúcido. Exatamente aconteceu isso. Quando houve a decapitação, o corpo de Paulo de Tarso caiu para um lado, a cabeça caiu para o outro. Mas ele em pé, luminoso no seu corpo espiritual. Por outro lado, nós podemos ter espíritos que desencarnam e ficam meses, às vezes anos, às vezes décadas, dormindo. Ou em câmara de retificação, quando são acolhidos, não é? Ou então vão para outros ambientes onde ficam lá. Às vezes ficam até no cemitério. Então depende muito de cada um. Mas dentro do que é o normal, a pessoa desencarnou há alguns meses, ela poderá já estar sendo amparada, acolhida. Às vezes a pessoa desencarna e fica na própria casa, gente, sabe? E aí os mentores, sendo uma pessoa mediana, que não fazia o mal para as pessoas, os mentores vão lá na casa, falam: olha, vamos para um outro local melhor para você, né? Porque aqui você percebe que as pessoas não estão te dando atenção, é porque você já agora está vibrando numa outra vibração. E aqui você pode, inclusive, acabar não ajudando. Então a gente vai para outro lugar. Depois que você tiver numa condição melhor, você volta aqui para ajudar o que você puder. Então os mentores vêm ajudar. Mesmo aqueles que desencarnam e ficam na casa. Não é incomum, viu, gente? Dou um exemplo do meu próprio pai. Meu pai desencarnou, teve um AVC, desencarnou, e ele ficou lá na casa da minha mãe. Eu não morava mais lá, né? Eu já era casado, tudo. E, no entanto, ele permaneceu lá na casa da minha mãe durante algumas semanas, acho que até mais de mês. Né? E no dia que eu estava lá, o mentor veio, um médium foi lá, né? Foi uma, entre aspas, coincidência. E ele falou: olha, o seu pai está aqui, né? Os mentores já estão, né? E está sendo orientado, está sendo acolhido. Naquela mesma noite, minha mãe sonhou com ele tudo de branco, né? Já de branco, sorrindo para ele, sem cadeira de rodas que ele usava, e foi andando, né? E minha mãe, naquele dia em diante, nunca mais sonhou com ele. Até então, sonhava toda noite. Então, vocês vejam que o fator tempo, normalmente, após o desencarne, alguns é imediato, alguns podem levar semanas, dias, meses, não é? Conforme a condição de cada um, mas a pessoa resgata. Todo mundo recebe uma atenção. Claro que sempre conforme o mérito de cada um. Então a pessoa vai ser atendida e vai ser orientada, vai ser encaminhada. Para nós que somos os parentes, que amamos o nosso ente querido que desencarnou, nos cabe
ajudá-lo, e a melhor forma de ajudá-lo é fazendo prece para ele, emitindo sentimentos e vibrações de fortalecimento para ele, de alegria, lembrando os momentos de alegria, de felicidade que convivemos com ele, agradecendo e dizendo para ele que nós estamos bem, que ele não precisa se preocupar, que ele seja feliz onde está da melhor forma possível, e que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos também, ao invés de ficarmos chorando, clamando, porque na dimensão espiritual o nosso sentimento quintuplica, né? Centuplica. Então, se a gente está chorando aqui, ele recebe lá o nosso choro, e isso vai trazer infelicidade para o nosso ente querido. Então, não vamos ficar chorando, mas nós vamos emitir para ele sentimento de gratidão, de alegria, de agradecimento, que orar pelo nosso ente querido, que isso vai fazer um bem e vai ajudá-lo muito na nova realidade, etapa e ciclo de vida, porque só existe vida, não existe morte. Tá? Então, meus amigos, eram essas as considerações que eu traria e trouxe para todos nós, para a nossa reflexão, para nos orientar na nossa vida encarnada e também em relação aos nossos entes queridos desencarnados e para nós, quando chegar o nosso momento, porque todos nós vamos desencarnar. E quando isso acontecer, nós estarmos mais conscientes, não é? Para que nós possamos estar numa condição vibracional mais elevada e, portanto, sermos mais felizes. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos agora fazer uma prece para que possamos, então, encerrar. Vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, agradecendo a Deus a permissão de estarmos aqui reunidos, porque embora estejamos distanciados pelo espaço, geologicamente falando, estamos unidos pelo coração. Então, como membros da mesma família que compomos todos nós, agradeçamos por estarmos juntos, irmãos que somos todos nós, agradecendo sobretudo a Jesus, nosso Mestre Maior, pelo Evangelho de luz que nos trouxe, que nos legou, ensinando-nos que só existe vida, ensinando-nos que mais felizes somos nós que amamos, que respeitamos, que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que o amor é que sublima a nossa ascensão espiritual. É com gratidão que agora agradecemos também a Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, pelo amor que dedica a todos nós, pelas bênçãos que derrama aos nossos corações, filhinhos ainda pequeninos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos e de passos vacilantes, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações, que as bênçãos de nossa Mãe sejam derramadas em nossos corações e que essas bênçãos ilumine a nossa vida e os nossos passos, para que possamos distribuí-las aos nossos afetos dentro dos nossos lares e aqueles que já partiram e que se encontram agora na dimensão espiritual. Graças a Deus, muita paz e muita luz. Um excelente final de domingo, um excelente feriado para todos nós e uma boa semana. Fiquem com Deus e muito obrigado. Graças a Deus.